Vamos para Histórias de Amor de Bert Hellinger. Estamos quase finalizando. Hoje é o 33º dia e nós vamos terminar este livro na próxima sexta. Quanto conhecimento a gente teve por aqui, né? Muito conhecimento, muito crescimento. Hellinger é um outro nível, né? Olá, Maria, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E vamos, então, hoje é Pensamentos em Deus. É um capítulo bastante contundente aqui, como tudo de Bert Hellinger, porque ele nos leva a outro patamar de evolução, né? Aumenta a nossa frequência vibratória, e para isso nem sempre é de uma forma ingênua, é sempre de uma forma que nós precisamos trazer à consciência questões inconscientes nossas que ficaram lá adormecidas para proteger uma ferida interna. A gente funciona inteligentemente, entre aspas, assim, entra na zona de conforto para proteger nossas feridas infantis. Então a gente manda para o inconsciente aquilo que dói para curar. Então Hellinger justamente traz para a gente algo bem inovador. Então, Pensamentos em Deus, página 171 do Histórias de Amor. Pensamentos de Deus é de uma palestra em Dornbirn. Me parece que Dornbirn é na Alemanha, mas não tenho certeza se é Alemanha ou Áustria ou Suíça. Acho que é Alemanha. O amor divino. Aí ele vai falar de Rilke, né? De René Maria Rilke, que me parece que foram amigos, embora René Maria Rilke seja antecedeu um pouco ele em nascimento. Rilke pergunta em seu livro das Horas: a vida, quem a vive? Tu, ó Deus? És tu, Deus, quem a vive? Quando acolhemos este pensamento em nosso coração, experimentamos Deus através da nossa vida, da forma que ela é. A experiência de vida torna-se, assim, experiência de Deus. Talvez possamos até dizer: a experiência de Deus é o mesmo que a experiência de vida. Apenas em nossa vida experimentamos Deus. Quando nos entregamos à vida, tudo que vive e se realiza em nós, sentimos que a vida se origina de algum outro lugar. Não vem de nós. E também não vem de nossos pais. Vem apenas através desses. Quando levo tal fato a sério, encontro Deus em tudo que está relacionado à vida. Quando encontro alguém, essa pessoa encontrará Deus através de mim e de minha vida. Quando uma outra pessoa me encontra, independente de como ela é, encontro Deus através de sua vida. E pelo simples fato de esta pessoa estar viva. Deus não vem ao meu encontro apenas através da vida humana. Encontra-me a partir de toda forma de vida, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando olhamos para a vida como um todo,
Onde é que o espírito, o criativo, se torna mais perceptíveis e condensados do que na vida? Quando nos abrimos para tal, experimentamos Deus aqui, nesta vida. Que delícia, né? Que incrível. É verdade, né? Perceber, né, todas as formas de vida, perceber as pessoas com que nós nos relacionamos como expressões de vida, né, que a vida está passando ali por elas. A vida está passando por esses corpos físicos, humanos, animais, vegetais, né? A vida atravessa, a vida nos atravessa. E olhar para o outro com esse olhar de que a vida está atravessando ali por ele é muito incrível, né? E existe uma fragilidade muito grande, né, dessa vida deixar esse corpo. Sempre há muita vulnerabilidade, muita fragilidade, e a gente não se dá conta disso até que uma morte de algum animal, ou alguma pessoa próxima, algum vegetal aconteça, né? Eu estou aqui hoje com os meus brincos em homenagem ao Bruno Araújo Pereira e ao Dom Phillips, que estavam lá fazendo, né, aquele trabalho incrível em prol das pessoas, de maior visibilidade daquelas pessoas, né? Precisaram entregar a vida para dar maior visibilidade para os indígenas, para a região, para os animais, para a pesca ilegal, né? Foram mortos por causa da pesca ilegal na região que eles tanto denunciavam. Então, o que ele estava fazendo? Dando visibilidade aos indígenas, aos peixes, a crueldade, aqueles peixes enormes são retirados das águas, né, e mortos. Então, dar visibilidade a isso tem uma vida atravessando ali, né? Quanto desrespeito nós temos. A oração. Qual o efeito se acolhemos este pensamento de modo centrado? Somos envolvidos por Deus quando nos sensibilizamos para que tudo que há de vivo em nós e nos entregamos para tal, de modo que nos encontramos em total sintonia. De repente, nos tornamos inteiramente centrados e calmos. Este ato de se centrar, de se deixar tomar por um outro poder, é na verdade uma oração, porém sem prece. É tal como uma oração que já foi atendida. De repente, sentimos em nossa alma que estamos profundamente unidos a tudo, mesmo se for diferente do que desejamos, mesmo se for tão diferente que se opõe a nós. É nesta imagem que atua com a mesma força primordial em toda e qualquer vida que abrimos mão de nossos julgamentos. Descobrimos de repente que não possuímos Deus, e sim que Ele nos põe a serviço em tudo. O que quer que aconteça, seja uma doença, um desastre ou uma injustiça, isto se encontra a serviço de algo maior e de uma maneira que faz com que nos apoderemos profundamente de nós mesmos. Esse parágrafo é incrível. O que quer que aconteça, seja uma doença, um desastre ou uma injustiça, isto se encontra a serviço de algo maior e de uma maneira que faz com que nos apoderemos profundamente de nós mesmos.
Como posso descrever tal experiência? Não sabemos se podemos chamar este movimento profundo de Deus, mas o que quer que seja, mesmo se o divino, como tal, continue misterioso para nós, experimentamos um poder divino, transcendente, simplesmente pelo fato de viver a vida. Durante muito tempo estive como missionário na África com os Zulus. Eu falo muito disso, né, nas mentorias que eu dou, do tempo dele lá com os Zulus. Então ele fala: durante muito tempo estive como missionário na África com os Zulus. Algo me chamou a atenção. Quando um Zulu encontrava o outro, dizia Sakubona. Isso significa vi você. O outro respondia com as mesmas palavras, Sakubona, também te vi. Quando nós damos prosseguimento a esta conversa em uma situação desta, normalmente perguntamos, como você está? Os Zulus perguntam algo totalmente diferente. Perguntam, usa fila, que significa, ainda vive? E o outro responde, Nigiakona, ainda estou aqui. Quanta devoção à vida, que experiência divina, perceber a vida como algo tão valioso e vivê-la deste modo. Às vezes os Zulus permanecem sentados por hora, simplesmente estão ali e olham à sua volta sem fazer nada. Passava por eles e perguntava a um, você não está entediado? Ele me responde, mas estou vivendo. Encontra-se o pleno de vida e poderíamos dizer o pleno de Deus. Que fantástico, né? Esse Sakubona, Sakubona, que significa vi você, né? Sakubona, então eu te vejo, né? A gente fala muito na constelação familiar. Eu te vejo, Sakubona, eu vejo você, né? E aí o outro pergunta, usa fila, que significa ainda vive? E o outro responde, Nigiakona, ainda estou por aqui. É o respeito, a reverência à vida e principalmente perceber que a vida é passageira e vulnerável, né? O início da experiência divina. Quando éramos crianças, também pensávamos sobre Deus. Pensávamos nele dentro do âmbito da experiência que era possível e acessível para nós, enquanto crianças. Como nós, enquanto crianças, imaginávamos Deus. De acordo com a experiência que tínhamos enquanto crianças, o imaginávamos como pai ou mãe, um pouco maior do que o pai e a mãe real. Em termos de sentimentos, porém, nós nos entregávamos a ele da mesma forma que o fazíamos em relação à mãe e pai. Assim como esperávamos a alimentação e proteção do pai e da mãe, também esperávamos de Deus. Tratava-se dos mesmos pedidos quando rezávamos para Ele. Tínhamos uma relação profunda com Deus como se fosse nosso pai ou nossa mãe e permanecíamos crianças diante dele. Muitos de nós ainda os são hoje. Eu também ainda sou, com bastante frequência. Nessas horas, o sentimento em relação a Deus é parecido com o sentimento em relação ao pai e à mãe. Os pais e Deus.
Aqui nos deparamos com uma dificuldade. Lido bastante com famílias e crianças, também com crianças adultas. Quando as crianças adultas falam sobre seus pais, falam principalmente sobre a mãe. Muitas estão decepcionadas com a mãe e seu pai. É o que a gente mais cuida na constelação familiar, né? Acusam-nos e imaginam o que seus pais deveriam fazer de diferente. Percebi de repente aqueles que falam sobre seus pais deste modo, esperam algo que, em princípio, somente Deus pode dar. Isso significa que colocaram seus pais e principalmente sua mãe ao lado de Deus e esperam que estes sejam iguais a Deus. Pobre mãe, e quem sabe, tirei de um modo um pouco frívolo, pobre Deus. O que fazemos com a nossa mãe neste caso? O que fazemos com Deus quando nos apoiamos neste tipo de pensamentos e expectativas? Obrigado, querida mãe. Obrigado, querido pai. Quem sabe podemos purificar internamente a nossa imagem de Deus e a de nossa mãe. Na verdade, eu também tinha este tipo de expectativa em relação à minha mãe. Por vezes, acusava internamente. Às vezes, magoava e ela o sentia. Pouco tempo atrás, lhe escrevi uma carta em pensamento. Ela já morreu há muito tempo. Pedi perdão a ela com esta carta. A carta era mais ou menos assim. Agora eu vou ler a carta que ele escreveu para a mãe dele. Esta é uma carta que eu leio bastante nas mentorias. Querida mãe, você é uma mulher comum, assim como milhares de outras mulheres. Amo você assim, como mulher comum. Enquanto mulher comum, você encontrou meu pai. Ele também é comum. Vocês se amaram e decidiram passar a vida inteira juntos. Casaram-se. Isto também é comum. E se amaram como homem e mulher, profundamente. Fui gerado através desse amor profundo. Sou um fruto do amor de vocês. Vivo, pois vocês se amaram, muito comum. Esperaram por mim durante 9 meses, com esperanças e aflições, perguntando-se se as coisas caminhariam bem para vocês e para mim. Sim, querida mãe. Então você me pariu com dores e tormentos, assim como outras mães têm os seus filhos. Então, eu estava aqui. Vocês olharam para mim e se olharam. Estranharam. Este é o nosso filho? E disseram sim para mim. Sim, você é nosso filho e nós somos seus pais. Tomamos você como nosso filho. Então me deram o nome através do qual me chamam. Deram-me o seu nome e disseram a todos: este é o nosso filho, pertence a nós. Vocês me nutriram, educaram e cuidaram de mim durante muitos anos. Sempre pensaram em mim, preocupavam-se e se questionavam sobre minhas necessidades. Deram-me muito. Os outros, assim como eu, também às vezes diziam que vocês tinham falhas, que não eram perfeitos e que deveriam ter sido diferentes. Mas assim, da forma que vocês foram certos para mim. Somente por terem sido da forma que foram, tornei-me quem sou. Para mim, tudo estava certo. Obrigado, querida mãe.
Obrigado, querido Pai. Muito incrível essa carta, né? É o tomar o pai e mãe, o famoso tomar pai e mãe. É você acatar tudo como é, do jeito que é. E com simplicidade, né? Porque quanto mais comum é a sua mãe, quanto mais dentro, com menos expectativas, mais possível é você tomar dessa mãe, né? Agora o mais importante, libero você, querida mãe, de todas as minhas expectativas e exigências que superam o que se pode esperar de uma mulher comum. Recebi suficientemente e já basta. Obrigado. Libero você, querido Pai, de todas as minhas expectativas e exigências que superam o que se pode esperar de um homem comum. Obrigado. Ficar com o comum, com o normal e tomar no coração. Às vezes a gente complica tanto a vida, né? Com um olhar de reverência, que mais alegria e felicidade nos dá é reverência a essa vida passando pelos corpos físicos, é reverência à mãe e ao pai, tal como eles são. Eles não podem fazer nada de diferente daquilo que eles fazem. Na maior parte das vezes, os pais fazem 100%, né, do que é possível a partir do que eles receberam dos próprios pais deles. E eles agem dessa forma. Se o filho recebe da forma que é, sem revolta, sem questionamento, sem expectativas, sem projeção, a chance desse filho fluir na vida é muito maior. Agora olhamos para além de nossa mãe e de nosso pai, isto é, para Deus. O que quer que Deus signifique, para nós permanece um segredo. Mesmo assim, percebemos que os nossos pais estão a seu serviço. Ele vive a vida de nossos pais, não o contrário. Assim como eu também vivo a vida dele, e não ele a minha. A vida deles e a minha provém de longe, de algum outro lugar. Tomo a vida assim e dessa forma me encontro profundamente ligado aos meus pais e também a Deus. O Deus justo. Vou olhar aqui quanto tempo estamos. 23 minutos. Vou ler mais uma página e meia aqui para a gente finalizar. Hoje é o nossa penúltima leitura. Na semana que vem a gente termina aqui o livro. O Deus justo. Ficamos mais velhos e fazemos novas experiências. Bem-vindos todos que estão aí, Neude. Ficamos mais velhos e fazemos novas experiências. Isso também influenciou as ideias que tínhamos em relação a Deus e talvez ainda tenhamos. Quando alguém nos prejudicava, desejávamos justiça. Queríamos que alguém fosse punido por aquilo que fez contra nós. No fundo, nós mesmos queríamos fazer algo contra ele, como vingança e compensação. Mas temos Deus. Ele é que deve fazer isso em nosso lugar. Deve punir os maus. Nossa imagem de justiça era que todo mal deveria ser punido. Também transferimos esta imagem para Deus. Queríamos um Deus justo e o imaginávamos como tal. Como assim justo? Deus deve punir aqueles que nos prejudicaram. Nesse sentido, imaginamos que Deus criou um céu para os bons. Nós.
naturalmente, e o inferno para os maus, os outros. Esta não é uma imagem terrível? Ele às vezes é meio jocoso aqui. Além da justiça, vou contar a vocês um pequeno episódio que me tocou profundamente. Pouco tempo atrás estive com os índios no Canadá. Olha só, nem tinha visto esse livro, estou aqui, esse capítulo, não tinha lido antes, estou aqui com os meus brincos dos índios. E ele está aqui contando. Pouco tempo atrás estive com os índios no Canadá. Falei com o chefe da tribo de Algonquin, William Comanda, que tem mais de 90 anos. Contou-me que sua tribo não possui uma palavra para justiça. Consegue imaginar isso? Não ter uma palavra para justiça? Perguntei a ele: quando alguém mata um outro, o que vocês fazem? Respondeu: pensamos por que fez isso. Ou ele precisa de instrução ou está doente. Nós o tratamos de acordo com isso. E depois, agora, algo inacreditável. A família da vítima adota o assassino. Estes índios também possuem uma imagem de Deus, mas esta é totalmente diferente da nossa. Quão humano, também poderia dizer, quão divino. Se nós tomássemos no coração e adotássemos, né, entre aspas, os agressores, né, aqueles que nos causam dores, então como seria esse mundo diferente, né? Porque tudo que o agressor precisa é ser olhado. Ele só está agredindo para ele dizer: minha ferida é enorme, olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. E atualmente no mundo atinge proporções enormes, né? Guerras enormes, porque existem pessoas feridas que querem atenção. Então provoca uma destruição imensa para serem vistas, simplesmente serem vistas. Querida Elizabeth, minha mentorada Mor, o que você vai assiste depois lá no Instagram ou no YouTube esse capítulo, porque ele é muito interessante. Chama-se Pensamento sobre Deus. Já estou aqui acabando, já estou acabando. Hoje você dormiu muito, né? Mas ontem você foi cedinho lá na aula, né? Acho que esse livro aqui é mais cedo do que a aula, né? Maria, essa questão daqui é muito sério, claro. De todas essas dores, tudo tem sido bem explicitado atualmente isso. Todas essas agressões, as mais bárbaras que existem, foram crianças que foram emocionalmente abandonadas, né? Que sentiram um abandono. Isso independe de classe social, independe de tudo. A dor de criança que não pôde ser visto pela mãe, pelo pai, mas não foi visto muitas vezes porque o pai e a mãe estavam olhando para uma dor do passado deles, não que estivesse querendo fazer mal para a criança, ou te abandonar, né? Não, nenhuma mãe, nenhum pai faz isso. É porque eles, às vezes, estão tão envolvidos com as suas próprias dores que não conseguem olhar para a criança. E aí a criança vai replicando essa maldade, entre aspas, né? Quando se torna adulto, é agressivo. Tem uns que até movem guerras mundiais, né? Como a gente vê hoje acontecendo. Felizmente é uma guerra mundial, uma guerra localizada na Europa, mas é uma pessoa que precisa de atenção, só isso que ele quer, atenção, afago.
Justiça através de expiação. Durante o meu trabalho, sempre me deparo com pessoas que desejam reparar algo das mais diversas maneiras. Uns, por exemplo, querem justiça à medida que espiam. Isto também é justiça, é o que eles acham. Agora, imaginem que alguém provocou friamente um acidente que causou a morte de outras pessoas. Sente-se culpado e quer expiar o seu erro. Talvez até pense em se matar em nome da expiação. Quando alguém tem pensamentos desta espécie, para quem está olhando? Para as vítimas? Nem um pouco. Diante delas, não se comporta humanitariamente. Olha para si, pois pensa: se eu me matar, eu estarei melhor. Assim fiz algo em nome da justiça. Isto não é grave? Frequentemente também transferimos esta imagem de que a justiça exige a expiação para Deus. Trata-se de uma imagem estranha de Deus. Porém, religiões inteiras constroem os seus ensinamentos a partir desta imagem de justiça. De julgamento, de bom e de mal, como se cada ser humano pudesse, qualquer ser humano pudesse escrever dogmas de certo e errado. O destino. Pouco tempo atrás ocorreu um grande desastre no Oceano Índico com milhares de mortos. Dizemos então, foi a tsunami, acho que é a tsunami que ele está se referindo aqui, acho que foi em 2004, se não me engano. Pouco tempo atrás ocorreu um grande desastre no Oceano Índico com milhares de mortos. Dizemos então, como Deus pôde permitir algo assim? Uns foram salvos e outros não. Com aqueles que morreram, ele não foi bom. Com outros, sim. Nessas horas, age nossa alma a imagem de Deus, que dita que Deus precisa ser tal como um pai para mim, especialmente para mim. Como se eu tivesse uma relação especial com ele, tal como uma criança com seus pais. E a relação dele comigo seria como se eu fosse o filho dele. O que quer que aconteça conosco, também acontece com Deus. E o que quer que façamos, Deus vive em nossa vida. Esta vida utiliza a matéria e dela forma o corpo, dá uma alma ao corpo, e no final deixa o corpo e ele se desfaz. A vida também se desfaz, ela pode se desfazer, o divino em nós pode se desfazer. Quando alguém morre, perde algo, está pior, Deus o deixou? Será que foi abarcado de outro modo por Deus? Será que nesta dimensão pode existir uma distinção entre bem e mal, entre um bom destino e um destino fatal? A pessoa má também não é vivificada por Deus? Não age nela o mesmo Deus que age em mim? Então, na semana que vem eu vou terminar, e essa questão que ele pergunta, ele fala em a pessoa má para nós, no nosso julgamento, no nosso conceito, também não é vivificada por Deus. Tudo que tem a vida, tudo que está com vida, merece a nossa atenção e merece que a gente veja e olhe, porque é relacionado a nós. É através dessas vivências, que nós nos descobrimos
como seres também vivificados. Então, não precisa de julgamento se é bom, se é mal. Então, o céu é feito para nós e o inferno é feito para os outros. Não existe isso. Existe seres vivificados com os quais nós nos relacionamos. Quanto mais respeito nós temos por essa vida, né? E pela vida, porque se a pessoa está viva, ela tem um motivo, uma razão para estar aqui. Mesmo os maiores facínoras, como nós vemos agora, mesmo eles, existe uma razão de equilíbrio para eles estarem aqui. Quando a gente acolhe esses agressores, algo de novo pode ser colocado em movimento. É justamente acolher esse agressor vivificado em nós é o que pode trazer mais paz. Muito obrigada por estarem aqui, todos vocês, Luciana, Maria, Elizabeth, Zenir, Conceição, Nilde, Luciana, Flávia, Joanilson, Cristiane, Claudionor. E tudo de bom para vocês. Até sexta-feira que vem, que será o último capítulo. Obrigada pelos corações. Obrigada pelos corações. E vamos para terminar o livro semana que vem. Sexta-feira que vem, terminamos aqui o Histórias de Amor, de Bert Hellinger. Claro, você deve escrever uma carta para o seu pai, ô Maria. Sim, claro. É claro que você deve escrever essa carta para o seu pai. De gratidão e sabendo que ele fez o melhor que ele pôde fazer. Não tem nada de diferente. Ele faz o que é possível. Faz do jeito que ele recebeu dos pais dele. Ok? Todos nós precisamos acatar a vida, tomar pai e mãe. É uma regra aqui nossa, da constelação. Bem-vindos e bem-vindas, ok? Tchau.